Meu querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós leremos do verso 1 ao verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 12. Eu farei a leitura e gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Nos diz assim a palavra de Deus: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus amado, neste momento, com a Tua palavra aberta, queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a Tua igreja, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir, Senhor. Então eu te peço, fala a Tua igreja neste momento, fala através de mim, apesar de mim, Deus. Que de fato a Tua palavra seja o centro daquilo que estudarmos hoje, daquilo que o Senhor tem para nós hoje. No nome de Jesus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. É o que te pedimos. Amém. Amém. Meus queridos, durante os nossos encontros aqui, nós temos estudado o Sermão do Monte. Você provavelmente não deve se lembrar, já faz um tempo já que a gente vem estudando, né? O Sermão do Monte, ele é bem extenso, ele é o primeiro sermão registrado dos 5 registrados no Evangelho de Mateus. Ele é o primeiro, mais extenso, vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós começamos, na verdade, no capítulo 6, nós não começamos desde o início desse Sermão do Monte. Nós pegamos na metade, pegamos a partir do capítulo 6 e temos discorrido nesse sermão de Jesus a partir daí, né? Se os irmãos quiserem voltar um pouco às páginas aí das suas Bíblias, os irmãos devem se lembrar pelos textos, né? Começamos no capítulo 6, falando sobre a justiça religiosa do cristão, o quanto Jesus nos compara como religiosos aos hipócritas. Depois vimos também como o Senhor compara a nossa ambição, a ambição do cristão, com o materialismo daqueles que não são cristãos, daqueles que não vivem segundo os critérios do nosso Senhor. Tivemos aí no meio desse texto, né, no capítulo 6, a oração dominical. Falamos um pouco sobre essa oração, o modelo que ela nos traz de uma oração sincera, que reconhece o Senhor Deus como nosso Pai, que nos mostra a necessidade de priorizarmos os interesses de Deus e assim também demonstrar a nossa dependência sobre a graça de Deus. Vimos isso na oração dominical.
E a partir do capítulo 7, nós vimos um pouco mais voltado aos nossos relacionamentos. E foi o texto que nós lemos aqui. No começo do capítulo 7, o Senhor nos mostra como deve ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Falamos sobre isso. E também como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor, através da oração. Na última vez que nós estivemos juntos, foi exatamente isso que nós conversamos a respeito deste texto. Ou seja, nós lemos aqui os versos de 7 a 11 e assim entendemos como o Senhor Jesus nos orienta quanto ao nosso relacionamento com o Pai. O verso 12 fecha esse pedaço do texto e aqui Jesus nos traz uma abrangência um pouco mais ampla nesse relacionamento. Jesus nos apresenta aqui alguns critérios de como deve ser o nosso relacionamento com os homens. Não somente com os nossos irmãos, não com o Senhor, mas com os homens em geral. E aí eu não sei como é que é a sua versão. Você pode ter a versão revista e atualizada, que foi a que eu li aqui. Você pode ter lido aí através da Nova Versão Internacional ou da Revista Corrigida, de outras versões, mas todas elas de fato nos apresentam essa frase: assim em tudo, ou portanto em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Essa, por exemplo, é a versão da NVI. E vários comentaristas deste texto bíblico, vários estudiosos desses textos bíblicos, deste texto especificamente, tomam como base o fato dessa frase, dessa regra de ouro, ou regra áurea, nós vamos ver alguns comentaristas dizendo, ela não foi inventada por Jesus. Ela não é uma frase nova utilizada por Jesus ou criada por Jesus neste contexto do seu sermão. De fato, essa frase já foi utilizada algumas vezes, muitas vezes, antes de Jesus se apropriar dessa frase, e de forma bem antiga. Nós vamos ver, por exemplo, registros dessa frase desde Confúcio, que viveu lá 500 anos antes de Cristo. Pensador, filósofo chinês, que usou uma frase parecida. Ele tinha uma filosofia voltada mais à questão da moralidade pessoal, à questão do relacionamento entre a pessoa e o governo, os procedimentos corretos da justiça social, e ele se apropriando dessa frase, ou usando essa frase, ele diz assim: não faça aos outros o que você não quer que lhe façam. Bem conhecida nossa, né? A gente já ouviu bastante frases desse tipo, né? Filósofos estoicos, por exemplo, 3 séculos antes de Jesus, também tinham frases parecidas com essa verdade, né? Mesmo em livros apócrifos do Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Tobias, nós vamos encontrar um registro muito parecido. Ele diz lá: não faça a ninguém o que você mesmo odiaria que fizessem com você. Mesmo em livros judeus, e livros, por exemplo, que contavam a história dos sábios judeus que foram que foram chamados e se reuniram em Alexandria para traduzir as escrituras ao grego, produzindo assim a Septuaginta, que é uma das versões mais utilizadas para o estudo das escrituras. Num desses registros nós temos uma resposta dos sábios ao rei egípcio, justamente contendo frases muito parecidas com essa, muito parecidas, né? Mesmo nós, no nosso folclore, no nosso conhecimento popular, sabemos que aquilo que nós não queremos que os outros nos façam, nós também não fazemos aos outros, não é verdade? Então, essa é uma frase que mesmo no contexto judaico ali de Jesus, mesmo naqueles dias de Jesus, era muito conhecida dos judeus. Rabis utilizaram, mesmo pouco antes do nascimento de Jesus, depois do Senhor Jesus. Nós temos inclusive o relato do Rabi Hiliel usando essa frase, dizendo: não faça aos outros o que lhe é odioso. Essa é toda a lei. Tudo mais é comentário. Texto inclusive registrado na Talmud judaica, né? Uma série de leis, de regras complementares que estavam ali descritas para o judeu daquela época. E nesse contexto Jesus então aproveita essa frase, Jesus aproveita essa regra de ouro, essa regra áurea, justamente para trazê-la a um contexto positivo. Vejam que normalmente todos esses relatos históricos que eu mencionei aos irmãos utilizam essa frase no aspecto reativo, no aspecto
negativo da frase. Olha, não faça aquilo que você não quer que façam com você. Jesus faz o quê? Ele pega essa mesma frase e aplica essa frase, mas contextualizando num aspecto positivo, o que muda completamente a mensagem dada e trazida por Jesus. O que o Senhor Jesus nos traz aqui é justamente uma forma mais eficaz de aplicar essa mesma verdade do que a sua contrapartida negativa. O Senhor Jesus nos apresenta uma outra maneira de olhar para uma frase já tão conhecida dos judeus, mas que traria para aquele contexto toda uma diferença na maneira de como os judeus daquela época, de como aqueles que estavam ouvindo ao Senhor tivessem de fato a aplicação dessa frase. E justamente o que nos faz meditar sobre ela, o que nos faz meditar sobre o efeito dessa frase transliterada por Jesus, modificada por Jesus, também que pode ser aplicada às nossas vidas. E aí eu peço que você volte os seus olhos à sua Bíblia. Por favor, não feche sua Bíblia, nós vamos utilizá-la aí para ver alguns outros textos correlatos também. Mas primeiramente, vejam como é interessante nós percebermos que Jesus utilizou esse texto, essa frase, em diversos contextos, ou diversas ocasiões. Porque se nós formos a Lucas 11, volte os seus olhos ao texto registrado pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 11, que provavelmente a sua Bíblia oferece como um texto correlato desse trecho. Se nós formos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nos versos de 9 a 13, que é justamente o texto final do texto que nós lemos, você vai perceber que esse versículo não se encontra ali. Pode reparar isso? Veja na sua Bíblia que o texto de 9 a 13, se você comparar com o que nós lemos, ele termina naquilo que o evangelista Mateus finaliza no verso 11. E subtrai daqui aquilo que o evangelista Mateus coloca no verso 12. Entretanto, se você voltar um pouquinho o texto no mesmo evangelista Lucas, agora no capítulo 6, olha o verso 31 do capítulo 6 do evangelista Lucas. Veja o texto que está aí descrito, Exatamente o texto que nós utilizamos em Mateus, viu? Diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mas o contexto aqui apresentado por Lucas, embora seja do mesmo sermão do monte, está um pouquinho diferente. Provavelmente o Senhor Jesus deve ter utilizado essa frase em contextos distintos mesmo durante o seu sermão. Se você voltar em Mateus, você vai ver que esse pedaço do sermão do monte está lá registrado em Mateus 5, um pouco antes daquilo que nós utilizamos para início dos nossos estudos no Sermão do Monte. Mas a partir do verso 38, nós temos exatamente o contexto apresentado por Lucas. Então é interessante nós percebermos, primeiro, olhando para o contexto daquilo que o Senhor nos trouxe, essa mesma verdade aplicada em momentos distintos do seu sermão. O que em nenhum momento para a gente traz uma confusão, ou traz uma inverdade, ou uma inveracidade no relato bíblico. Ao contrário, nos mostra sim a diferença do escritor do texto, ou daquele que estava registrando o Evangelho, em obter no momento em que Jesus falava, aquilo que percebia como sendo mais importante, e traduzindo para o seu leitor. Muito provavelmente Mateus registrou essas palavras de Jesus tendo sido ditas ou tendo sido aplicadas mais para o final do Sermão do Monte, e Lucas vai registrar provavelmente a mesma palavra dita pelo Senhor, o que demonstra aqui talvez um reforço utilizado por Jesus, mas num momento distinto do seu sermão. Volte mais uma vez ao texto. Se nós voltarmos ao versículo em si que nós lemos, capítulo 7, verso 12 de Mateus, nós vamos poder avaliar aqui, nós poderemos avaliar que o texto em si, avaliando o versículo,
Ele nos diz que tudo quanto pois, ou seja, portanto, assim, dependendo da sua versão, se referindo a alguma coisa que vem antes nesse mesmo texto. E aí o trecho não fica muito claro, né? A que pedaço do texto Jesus está se referindo. Muito provavelmente, ou pode ser talvez, Jesus esteja se referindo, ou estivesse se referindo à sua ideia anterior aqui, dos versos 9 ao verso 11, onde ele apresenta a bondade de Deus, Deus sendo tão bom que, em havendo algum pedido nosso, nos ofereceria algo diferente, mostrando sim a bondade de Deus e nos trazendo a uma reflexão de como nós, assim, portanto, deveríamos ser tão bons quanto Deus é para conosco. Ou seja, eu agora tenho a oportunidade de, como filho de Deus, ser bondoso, apresentar a bondade de Deus àqueles que convivem comigo. Talvez o texto, ou esse verso de Jesus, essa aplicação de Jesus, tenha a ver com o começo do capítulo 7 que nós lemos. Tem a ver com a questão do julgamento, tem a ver com a hipocrisia, com a condenação, o argumento utilizado por Jesus, de fato, para que nós não julguemos de maneira temerária aos nossos irmãos. E a isso também pode ser aplicado, ou seja, da mesma maneira como esse ensinamento de Jesus é aplicado, nós também deveríamos agir dessa mesma ordem. Mas talvez o que seja mais provável, e olhando para os estudiosos, para os comentaristas deste texto, é que essa palavra de Jesus se refira ao contexto como um todo do Sermão do Monte. Nesse mesmo texto nós vamos ver Jesus se referir à lei e aos profetas mais de uma vez. Essa é a segunda referência que Jesus faz. Volte os seus olhos no verso 17 do capítulo 5. Voltando um pouquinho aí algumas páginas no relato de Mateus, você vai ver Jesus dizendo assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E essa citação feita por Jesus agora no verso 12 do capítulo 7, sendo a segunda referência de Jesus à lei e aos profetas, pode sim também nos demonstrar a completude de Jesus quanto ao exemplo dado em todo o seu sermão. O chamado de Jesus, a orientação de Jesus, a atenção que Jesus quer nos trazer de fato, de que todo o seu ensino quanto a essa verdadeira prática cristã, apresentada desde o começo do capítulo 5 até o final do capítulo 7, demonstrando essa prática, demonstrando essa mesma verdade que é discorrida ao longo de toda a lei, ao longo de todos os registros dos profetas. E com isso, querendo fazer práticas aos judeus, todas as verdades que eles, judeus, já tinham, mediante o seu cuidado com a lei. Então, muito provavelmente, o Senhor Jesus aqui queria chamar a atenção dos judeus a uma prática, não apenas ao registro da lei, não apenas ao registro dos profetas quanto à lei, mas trazendo a atenção dos seus ouvintes quanto à prática relatada pelo Senhor Jesus em todo o seu sermão. E aí, se nós buscarmos obviamente essa linha de raciocínio, nós vamos ver as palavras de Jesus muito correlatas quando vemos Mateus 22. Abra sua Bíblia lá em Mateus 22 e veja quando Jesus é questionado quanto ao grande mandamento, questionado aqui por um fariseu, a partir do verso 35, o Senhor Jesus responde da seguinte maneira: e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dá para perceber a correlação deste amarás ao teu próximo como a ti mesmo com o verso 12 que nós lemos no capítulo 7 de Mateus?
Dá para perceber a relação que Jesus faz, seja no resumo que ele apresenta àquele fariseu da lei e dos profetas, quanto ao resumo da prática dessa mesma lei e os profetas que ele apresenta no seu Sermão do Monte. Dá para perceber essa correlação? Essa correlação, essa verdade nos deve chamar a atenção, porque justamente a conclusão que nós podemos chegar olhando a isso aqui é que Jesus nos chama a um princípio de amor com todos os homens, meu querido. Jesus nos chama a um princípio de amor altruísta, que faz com que uma pessoa, mesmo quando ferida, se recuse a satisfazer o seu ego através da vingança. Toda essa relação que nós fizemos, todo esse preâmbulo que nós vimos, seja na colocação do texto pelos evangelistas, seja na comparação desses textos correlatos, nos apresenta a maravilha do amor que Jesus nos chama a apresentar a todos os homens. Agora, é um princípio, sem dúvida alguma, que esse amor nos apresenta e que jamais fará com que revidemos pagando o mal com o mal. Dá para entender isso? Dá para a gente aplicar isso de maneira muito simples na nossa vida, não é? Por quê? Porque tendo esse amor, ou praticando esse amor, nós enxergamos a libertação dessa animosidade pessoal que temos, do velho homem, do pecado que age em nós, daquilo que de fato entristece o Senhor. Mas à medida que entendemos esse amor, entendemos que somos chamados a não mais agir dessa maneira. Fácil aplicação. Para nós essa aplicação talvez seja mais simples de fazermos. Só que mesmo assim, quando nós percebemos a aplicação, e voltando e comparando com aquilo que lemos no verso 12, nós vamos perceber que nós ainda estaríamos aplicando essa relação no aspecto negativo da frase. No aspecto daquilo que os filósofos, no aspecto daquilo que os pensadores, que os sábios aplicavam sobre essa regra de ouro, sobre essa regra áurea, ou seja, aquilo que eu não quero que façam comigo, eu também não faço, então eu não vou revidar. Por quê? Porque eu não quero que revidem comigo. Eu não vou fazer o mal naquele mal que eu recebi, eu não vou aplicar o mal naquele mal que eu recebi. Ou seja, eu ainda estou olhando para essa regra sobre o aspecto negativo dela. Percebem o quanto é difícil nós conseguirmos mudar o nosso raciocínio para que de fato não pensemos nesse aspecto negativo da verdade? Se formos inclusive olhar o salmo que lemos, o salmo de número 24, ou mesmo o salmo 13, que é muito correlato àquilo que Davi nos apresenta, Davi vai apresentar para nós um homem, olhando, por exemplo, o verso, Salmo 15, e o Salmo 24, Davi vai apresentar um homem que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo, que não calunia o seu vizinho, que não faz algo. Veja que ainda estamos na negativa da frase, mesmo que essa negativa seja uma omissão em não fazer algo. Veja como é difícil para nós, mesmo como cristãos, mesmo sabedores dessas palavras do Senhor Jesus, tirar da nossa mente o aspecto negativo dessa pregação, o aspecto que nos puxa para um revide, ou para uma omissão, uma reação ou uma omissão. E meu querido, o que o Senhor Jesus de fato nos chama a agir é para uma ação diferente. Não porque o homem deixou de fazer algo, ou não porque eu queira que ele não faça algo comigo, então eu não farei. Não porque eu não quero provocar nenhum mal e eu deixarei de fazer isso simplesmente por não fazê-lo. Mas o que o Senhor Jesus nos requer é que nós façamos algo, é que de fato nós mudemos a nossa mentalidade, é que de fato nós procuremos a nossa ação em favor dos outros. Volte mais uma vez para o texto. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aquilo que o Senhor Jesus requer de nós, depois de toda a aplicação da sua palavra nesse Sermão do Monte, é: faça, haja,
Procure algo que de fato seja diferente daquilo que nos apresenta a negação, ou a reação, ou simplesmente uma omissão em não fazer algo. Mas faça. Vá ao encontro, vá à necessidade, busque fazer algo por aquele que de fato precisa da sua ajuda. Percebe como é diferente o raciocínio? Percebe como é diferente a maneira de encarar o desafio? Não é deixar de fazer, não é deixar de revidar, mas ativamente procurar um amor que age em favor do outro, um amor que age antecipadamente a necessidade do outro, um amor que se preocupa com o bem-estar do outro, independentemente daquilo que já recebeu em troca. Paulo vai falar isso aos Gálatas também. Paulo, quando fala aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aí ele conclui: toda a lei, mais uma vez aqui, veja, né? A relação que Paulo faz com a lei. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5, versos 13 e 14. Veja como Paulo apresenta o agir sobre esse amor: servidão, serviço uns aos outros. Essa é a ideia. Paulo entendeu aquilo que Jesus Cristo quis dizer. E veja, é diferente, dá para perceber a diferença? Uma coisa é a gente dizer: olha, eu não vou retribuir o mal que eu recebi. Essa é uma forma de abordagem. Outra forma de abordagem é dizer: olha, eu não devo ferir os outros, eu não devo fazer o mal ao outro, independente daquilo que fizeram para comigo. Eu simplesmente não faço o mal. Mas uma coisa completamente diferente é eu dizer: eu devo me esforçar em ajudar os outros. Eu devo ser amável para com eles. Assim como eu gostaria que os outros me ajudassem, eu gostaria de ajudá-los. Se eu quero, eu faço. Dá para perceber como é diferente a abordagem? E aí, meu querido, não tem outra maneira. Somente o amor de Cristo, somente o amor de Jesus nos pode dar condição de fazer isso. E é por isso a chamada que Jesus nos traz, ou faz, a partir desse texto. Porque somente através da sua própria ação nas nossas vidas, nós poderemos agir assim. Dá para perceber o quanto é diferente eu dizer que eu não devo fazer o mal a alguém, do eu devo fazer todo o bem a alguém? Dá para perceber essa diferença? Isso se aplica em vários aspectos da nossa vida, meu querido. Talvez a gente fique aqui idealizando de forma muito espiritual essas coisas, mas pense no trânsito de São Paulo. Dá para a gente aplicar isso no trânsito de São Paulo? Dá para a gente aplicar aquele pedestre que quer atravessar a faixa, mas eu estou de carro, eu sou maior, ele que aguarde a vez dele de atravessar a faixa, não é? Dá para a gente aplicar isso, quer ver só, numa fila de supermercado? Já percebeu quando você está naquela fila de supermercado que só tem um caixa aberto, aquela fila imensa no caixa? Aí de repente abre o caixa do lado. O que acontece? Né? Quando na verdade a aplicação disso, meu querido, deveria nos fazer dar a vez ao nosso querido, ou ao homem que está na nossa frente, a pessoa que está na nossa frente. Exatamente isso que nós fazemos, né? Eu sei disso, eu creio nisso. Relacionamentos familiares. Você já parou para pensar quantas brigas seriam evitadas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, aí jovens, aí adolescentes, entre irmãos, hein? Se nós aplicássemos essa verdade,
se nós soubéssemos dividir o tempo daquele entretenimento que nós estamos tendo, da televisão talvez, por amor ao outro, porque eu faço primeiro, eu aplico essa verdade na minha relação com o outro. Dá para perceber o quanto isso pode fazer a diferença na restauração de famílias? Dá para perceber o quanto isso faz diferença na restauração de comunhão entre irmãos? A hora que eu vejo o meu querido, a hora que eu vejo aquele que é parceiro comigo, aquele que é homem como eu sou, como alguém em quem eu devo demonstrar o amor, agir em primeira mão, fazer primeiro, sem que eu espere algo em troca, dá para perceber o quanto isso pode fazer diferença nas nossas vidas? Não é nada tão espiritual assim, meu querido, é prático. É muito simples a gente evitar fazer o mal ao outro. É simples. É fácil. Se eu cumpro a lei, por exemplo, se eu cumpro a lei de trânsito, eu já não vou fazer mal aos outros. Dá para você perceber isso? Se eu ando direitinho, como um bom motorista, atento aos sinais de trânsito, atento àquilo que a legislação me pede. Estou usando o trânsito aqui como exemplo porque talvez seja mais próximo de nós, mas aplique isso como você bem preferir. Mas está claro para você o quanto é fácil a gente não fazer mal aos outros? O difícil, meu querido, é você abrir mão da sua vontade, do seu desejo, daquilo que você quer, do seu tempo, para deliberadamente fazer o bem ao outro. Isso é difícil. De forma deliberada. É isso que o Senhor Jesus nos atenta, é isso que o Senhor Jesus nos chama a atenção, de maneira deliberada, de maneira consciente. Olha, aquilo que você quer que os outros façam com você, faça você primeiro, seja você a dar o exemplo, seja você a estender a mão, seja você a numa estrada perceber que alguém está com uma dificuldade, parar para ajudar, seja você que no trânsito, ao invés de buzinar porque o carro da frente está parado, você conseguir sair do seu carro e ir lá ajudar, seja você a fazer a diferença, fazer o bem, independente a quem. A gente ouve bastante, né? Esse é o chamado do Senhor Jesus. E perceba aí, a gente fica pensando, né? Tá bom, então eu faço isso no trânsito, mas não faço isso em casa, combinado? Não, claro que não, né? Se você olhar para o versículo, você vai ver que não tem limite para isso. Olhe mais uma vez para o versículo. Se você tem a versão revista e atualizada, o seu verso aí começa assim: tudo quanto... Tem limite aqui? Qual que é a frase que ele começa? Tudo. Se você tem alguma outra versão, por exemplo, se você tem a Nova Versão Internacional aí contigo, ela começa assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. É em tudo. É em tudo. Não tem limite. Não tem quantidade aqui. Nós não estamos falando de, tá bom, eu faço isso então 7 vezes no dia. E você ouve gente falando isso, né? Olha, eu só deixo passar na minha frente no trânsito 3 pessoas no dia. O quarto eu já não deixo, eu fecho. Né? Fecho mesmo. Né? Ai do quarto. Né? Não tem limite. Não tem ocasião. Não tem isso eu faço, isso eu não faço. Ah, aqui ok, Senhor, aqui não. Olha, na igreja ok, mas em casa não. Olha, com meu pai ok, porque eu tenho que obedecer ao meu pai, mas ao meu irmão não. Dá para perceber isso? Jesus nos chama, além dessa questão, ou além da aplicabilidade do bem a ser feito, Ele nos chama a aplicar o bem em toda e qualquer situação. Não depende de você a escolha. Não depende de mim a escolha. Está aqui, está claro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É tudo. É tudo. O único limite, meu querido, dessa generosidade cristã
é o próprio amor de Deus por nós. Se nós compararmos esse portanto, pois, assim, com as frases anteriores, do verso 9 ao verso 11, nós vamos ver a bondade de Deus para conosco. Nós já falamos aqui justamente dessa relação nossa para com Deus, o quanto Deus nos abençoa. Esse é o nosso limite, que eu acredito de fato que nós não conseguiremos chegar. De fato, não conseguiremos. Nós não temos desculpa, meu querido. Realmente não temos desculpa. E veja, é importante que a gente tenha claro isso na nossa mente. Nós não devemos fazer isso como um ato de barganha. Está claro isso para você? Quando nós lemos o texto, nós não devemos lê-lo de maneira a entender que, farei isso para que os outros façam. A causa e efeito aqui está errada. Você consegue entender isso? Jesus não está ensinando aqui como você barganha. Jesus está ensinando aqui como você abnega a sua vontade, como você deixa a sua vontade, como você anula a sua vontade em favor do outro. E esse outro não é só um cristão, é qualquer homem. Então agora eu vou fazer isso porque eu quero que faça assim comigo. Aí eu exijo. Eu fiz assim, por que você não fez assim comigo? Eu exijo. Eu entendi errado o texto. Eu entendi a barganha. Mais uma vez, o meu orgulho, a minha hipocrisia, tudo aquilo que o Senhor Jesus, desde o capítulo 5, desde o começo do Sermão do Monte, vem trazendo à tona para ser confrontado com os seus discípulos, com aqueles que lhe escutavam. Não devemos entender isso como barganha, mas precisamos entender esse esforço, essa disciplina, para que façamos, para que hajamos com essa regra áurea, essa regra de ouro, no seu aspecto positivo apresentado pelo Senhor Jesus. É perdoar como eu espero ser perdoado, é ajudar como eu espero ser ajudado, é reconhecer o bem dos outros, ou o bom que existe nos outros, assim como eu espero que reconheçam em mim, é aceitar a diferença, assim como eu quero que aceitem a diferença em mim. Nunca evitar fazer algo em benefício de alguém. Sempre procurar algo que possa ser feito de bom. E é claro, meu querido, isso vai complicar a sua vida, porque você vai perder tempo, você vai deixar de fazer a sua vontade, você vai deixar de procurar aquilo que te dá prazer, sem dúvida alguma. Isso vai te dar menos tempo livre para satisfazer os seus desejos, mas com certeza vai te colocar muito mais perto do modelo cristão, do modelo de discípulo que o Senhor Jesus espera que nós sejamos. Vai te colocar muito mais próximo daquilo que o Senhor espera que façamos na contracultura dos nossos tempos. Você já pensou se as nossas famílias fossem cheias de pessoas assim? Já pensou se a nossa igreja fosse cheia de pessoas assim? Já pensou se o nosso país, se o nosso Brasil fosse cheio de pessoas assim? Seria bem diferente, não é? Bem diferente. Que tal se começássemos por nós? Que tal se eu e você, entendendo essa palavra do Senhor Jesus Cristo, orientássemos as nossas vidas, procurássemos de fato fazer algo em favor do outro, procurássemos de fato aplicar essas palavras de tal maneira que essa verdade ou essa regra seja positiva nas nossas ações, não pela reação, não pela omissão, mas sim por uma ação consciente, deliberada em fazer o bem a todos os homens. Meu querido, posso te garantir, faremos diferença. Seremos sim questionados do porquê fazemos isso,
E aí poderemos apresentar a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que mudou também a nossa vida, que mudou também a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. De fato, se nós tivéssemos homens e mulheres assim, pais e filhos assim, as nossas famílias seriam diferentes, a nossa igreja seria diferente, o nosso país seria diferente. Eu quero te convidar, meu querido, nessa semana, que deliberadamente, conscientemente, nós possamos fazer aos homens aquilo que nós queremos que eles façam para conosco, que façamos o bem a eles, assim como queremos que eles façam para conosco, não esperando algo em troca, não, de fato não esperando nisso uma barganha, não, de fato não, mas porque é ordem do Senhor Jesus, porque é o ensino que o Senhor Jesus de fato nos traz às nossas vidas, às nossas relações. Então que de fato possamos refletir sobre isso e aplicar essa verdade na nossa vida. O meu pedido nessa noite a você é que você reflita sobre aquilo que você tem vivido, sobre aquilo que você tem feito, sobre a maneira como você tem se portado, e que você mude, que você, assim como eu, possa ser confrontado a mudar o seu procedimento, que nós tenhamos uma família diferente, uma igreja diferente, um país diferente. Amém? Vamos cantar o hino de número 178, que nos fala da excelência desse amor, que nos fala de fato como podemos aplicar esse amor às nossas diversas relações. Hino de número 178, ao som do piano, eu convido você a ficar em pé, para que cantemos todos juntos esse hino. 178, a essência do amor.